Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 18 e a gente está falando sobre destino, fatalidade e livre-arbítrio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre assassinatos e abortos. Nós já vimos no vídeo anterior, destino e livre-arbítrio, nós já vimos que nós temos uma pré-programação, portanto, o nosso destino não está traçado, não está escrito nas estrelas tudo que a gente vai fazer, mas nós temos uma pré-programação, um planejamento, um plano de trabalho, que estamos aqui nessa encarnação para trabalhar e para aprender e crescer. Então, a gente vem com essa pré-programação e nós participamos dessa escolha. Quando nós solicitamos, inclusive, algumas provas, porque sabemos que são necessárias para o nosso adiantamento ou porque queremos resgatar os nossos débitos, corrigir os nossos erros passados. Então, nós participamos das escolhas e nascemos na condição correta, no local correto, com as pessoas corretas, para levar a cabo esse nosso planejamento. Mas o destino, como as pessoas imaginam, que está tudo escrito, que Deus manda, não é exatamente o que acontece, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos nos desviar da nossa programação ou trazer para nós outras provas que não estavam no nosso projeto inicial, mas que por causa da nossa imprudência, da nossa negligência e das nossas más escolhas, acabamos acarretando aí provas maiores do que aquelas que havíamos planejado na nossa pré-programação. E os espíritos nos falam no livro dos espíritos, no item fatalidade, que está no capítulo 10º, Lei da Liberdade, eles nos falam da questão da fatalidade. Será que tudo que acontece na nossa vida é que Deus mandou e que estava realmente assim escrito? Então vejamos dois casos, os assassinatos e os abortos. Em assassinato, eu já vi muito espírita dizer assim, mas isso, fulano morreu assassinado, mas isso estava escrito. Ele mesmo pediu para passar por aquela prova. Isso já estava, ele já veio sabendo que ia morrer assim. O que os espíritos dizem? Será que é isso mesmo? Será? Então, vamos ver aqui, Livro dos Espíritos, capítulo 10º, questão 861, que eu já falei no vídeo passado, mas vou retomar essa questão, porque agora vou ler desde o começo. Questão 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque está quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. E agora segue com um trecho que eu inclusive falei no vídeo anterior. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha, e para os seus atos não existe, jamais, a fatalidade. Ora, tirar a vida de um semelhante e tirar a própria vida é contra a lei de Deus.
Então Deus não iria outorgar a alguém o direito de ir contra as suas leis, o direito de cometer um assassinato. Então isso de dizer não estava escrito porque ele tinha que morrer assim mesmo, foi ele que pediu, não. Está na mão do assassino puxar ou não o gatilho. É uma decisão pessoal. Quando a gente se defronta com algum tipo de prova, a gente sabe que pode correr o risco de, mas a decisão é pessoal. Porque Deus não dá carta branca a ninguém para dizer, olha, vai lá e mata. Matar é contra as suas leis e não há exceções, não há privilégios. A lei é igual para todos. Então ninguém vem predestinado a ser assassino ou vem predestinado a morrer por assassinato. Então, o caso da bala perdida. Aquele que apertou o gatilho responderá, não por às vezes um crime intencional, mas pela imprudência de atirar, correndo o risco de matar um semelhante. Então, não existe o acaso na casa do pai. Quer dizer, aquele que toma as decisões responde pelas decisões com um grau de culpabilidade relativo ao nível de intenção. Ao nível de intenção. Agora, existem exceções. Aliás, não são exceções à regra, são casos. Por exemplo, quando até o Chico Xavier uma vez psicografou num julgamento, acabou o rapaz sendo inocentado porque o amigo houve um tiro acidental, a arma disparou acidentalmente. Não foi o amigo que o matou, foi um acidente. Então, neste caso, até o próprio Chico psicografou e o rapaz acabou inocentado porque foi uma fatalidade realmente. Não foi obra, não foi decisão, não foi o livre-arbítrio do rapaz que foi acusado de assassinato. Então existem, às vezes você acaba desencarnando de uma maneira que pode parecer que foi culpa de alguém, se for, responderá pelos seus atos, mas às vezes é uma fatalidade, como no caso da arma que disparou acidentalmente. Uma vez, há muitos anos atrás, uma moça me escreveu para o site dizendo que se sentia culpada porque o filho de 7 anos tinha morrido em decorrência de um raio e ele estava brincando no jardim, e ela se sentia culpada. Ora, não tem por que se sentir culpada. Aquilo foi uma fatalidade, realmente, porque ela estava cuidando dos seus afazeres domésticos, vigiando o filho pela janela, e ela não tem como controlar um raio. Então, isso realmente estava no roteiro dele, estava no destino dele. Então, ela não tem a culpa. Agora, se tivesse sido negligente, né? Se tivesse realmente atuado para favorecer, para ocasionar algum acidente, então a pessoa responde pelos seus atos. Então, no caso de assassinatos, Deus não dá carta branca para ninguém matar ninguém e para ninguém vir criminoso. Ele sabe que vai encarnar num lugar onde ele vai ter muitas tentações, mas a prova é justamente resistir a elas. Então, todo criminoso responderá pelos seus crimes porque são escolhas pessoais. Aí vai falar, não, mas o ambiente não ajudou. Tá certo, o ambiente às vezes empurra você. E é ali que está a prova. Ali que está a prova. A decisão de apertar o gatilho sempre é uma decisão pessoal, individual daquele que atira. E ele não tem autorização de Deus para matar ninguém. Então, assassinato, sim, é contra a lei de Deus e ninguém vem predestinado, não está no destino de ninguém morrer dessa maneira. Mesmo caso os abortos. Nossas famílias, na carne, elas são formadas na espiritualidade, muitas vezes entre amigos, pessoas que se amam, parentes de outras encarnações que se juntam para formar núcleos familiares, e muitas vezes dentro desses núcleos familiares a gente recebe espíritos antagônicos, espíritos que foram os nossos rivais, para, através dos laços do amor, dos laços familiares, essas diferenças serem diminuídas e até desaparecerem. Então, as famílias se formam, isso é um planejamento que a gente traz da espiritualidade. Mas aí a pessoa chega aqui e resolve que não quer ter filho e faz o aborto. É uma escolha, é uma escolha. Está dentro da lei de Deus? Não.
Você não permitir que uma pessoa nasça e ocasionar a sua morte, é claro que não está dentro das leis de Deus, e é claro que está dentro do seu livre-arbítrio, é uma decisão pessoal, e quem comete o aborto responderá por essa decisão, como nós responderemos por todas as decisões que tomamos, todas. Então aqui ninguém está julgando ninguém, nem incriminando ninguém. Todo mundo tem escolhas e todo mundo responde por essas escolhas. Mas o aborto, ele você se desvia daquele planejamento, que é aquele espírito que você se comprometeu a ser o veículo através do qual aquele espírito iria reencarnar. Muitas vezes as mulheres cometem abortos porque pressentem que o espírito é um espírito antagônico, um inimigo de vida passada, um rival, tem aquele rechaço. A gente ouve muito falar nisso. A prova está justamente aí, em transformar em amor o que antes era rivalidade, o que antes era antagonismo e ódio. Então, todo o aborto é uma decisão pessoal, mas é uma decisão que não está dentro das leis de Deus. E traz consequências, é claro que traz consequências. Agora, o que a gente pode dizer? Nós temos a possibilidade de conduzir as nossas vidas pelo nosso livre-arbítrio da melhor maneira que conseguirmos, conscientes de que somos responsáveis pelas nossas escolhas e de que colheremos os bons frutos ou os maus frutos decorrentes das más escolhas. É isso que a gente tem que estar consciente. A gente, às vezes, se comporta como crianças, delegando a responsabilidade, colocando a responsabilidade nos ombros dos outros e pedindo para os espíritos dizerem para a gente o que a gente tem que fazer ou não, resolverem os nossos problemas, terceiriza até missa, pede para o padre rezar, quer dizer, nem a própria pessoa reza. Então, a gente, às vezes, se comporta como crianças, né? Achando que a solução vem de fora. A solução nunca vem de fora, está sempre aqui, dentro da gente. E é sempre através das nossas vivências, jamais através da teoria. A gente tem que viver as experiências. É por isso que temos que tomar escolhas conscientes. Pensa, repensa, pede a ajuda dos bons espíritos, calma, pensa de novo. E se erramos, não é o fim do mundo. Se erramos, vamos reparar os nossos erros e vamos devolver em amor tudo o que erramos no passado. Lembrem-se da vida de Paulo, apóstolo Paulo, que era perseguidor dos cristãos e depois se transformou num dos maiores propagadores da doutrina cristã. Então sempre dá para a gente remendar. Se errou, não se desespere, tá bom? Mas vamos lutar para acertar. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Um abração e até lá!